Você já se perguntou por que as pessoas reagem de maneiras diferentes a uma mesma situação? Ou ainda, por que o comportamento de algumas pessoas te atrai, enquanto de outras parece te gerar uma certa estranheza? Você já sentiu que algumas pessoas simplesmente não te entendem, enquanto outras parecem falar exatamente a tua língua? Se você tem interesse em conhecer a teoria que explica isso e entender os padrões de comportamento que podem te ajudar em diversas áreas da tua vida, esse vídeo é para você. Oi gente, meu nome é Brenda, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e bem-estar. Você sabia que existe uma ferramenta de análise comportamental que identifica os 4 principais estilos de comportamento? Pois é, a gente está falando da teoria DISC e entender como ela funciona pode ser muito útil no teu autoconhecimento, nos teus relacionamentos e comunicação, além de ser um divisor de águas na tua carreira profissional. Para o conteúdo de hoje, eu estou utilizando o livro Decifre o Seu Talento, do Paulo Vieira com o Davidson Silva, que foi onde eu li pela primeira vez sobre essa teoria há uns 2 anos atrás, e que explica super bem os 4 tipos de perfis de comportamento e como a gente pode utilizar esse conhecimento de maneira estratégica ao nosso favor. Um contexto bem rapidinho sobre a teoria DISC, ela foi criada em 1928 por William Marston. Ele é um psicólogo que também é conhecido por ter inventado o detector de mentiras. Com o passar do tempo, o DISC foi sendo adaptado em forma de teste para ser usado principalmente no mundo corporativo, mas hoje ele é simplesmente uma das ferramentas mais utilizadas para entender o comportamento humano. Muito bem, e do que se trata essa teoria? Então, depois de muita pesquisa e estudo, o Marston concluiu que o comportamento das pessoas pode ser classificado em 4 diferentes padrões, baseados na forma como elas reagem a estímulos, sejam eles situações do cotidiano ou interações com outras pessoas. Ele afirmou ainda que cada um de nós possui todos esses 4 fatores, mas em graus diferentes. Ou seja, a gente é uma combinação de todos eles, mas alguns vão ser mais dominantes do que outros. E é exatamente isso que vai determinar como você normalmente e naturalmente age e reage na tua vida. A analogia que foi feita aqui no livro é ótima para entender como isso funciona. Então imagine o ser humano como uma receita feita de 4 ingredientes. Na medida em que somos diferentes uns dos outros, cada pessoa vai ter diferentes proporções de cada ingrediente, normalmente 1 ou 2 em maiores proporções que os demais. E é exatamente essa tua receita que é única, que vai determinar como você se comporta no teu dia a dia. E como são chamados esses fatores? Então, os fatores são chamados dominância, influência, conformidade e estabilidade. Os nomes por si só já revelam um pouco do que cada perfil representa, né? Mas para explicar eles de uma forma bem ilustrativa e bem dinâmica, a gente vai imaginar 2 situações que são bem comuns. Você já tentou organizar uma viagem entre amigos e percebeu que na hora de tomar as decisões, cada um pensa de uma forma diferente, cada um quer uma coisa diferente. Resumindo, sempre acaba numa confusão. E aquela situação clássica, você já precisou fazer um trabalho em equipe, seja para a universidade ou para o trabalho. E da mesma forma, sempre acabava tendo uma confusãozinha. Bom, antes de te contar como as pessoas de cada perfil normalmente reagiriam, vamos entender o que está por trás das características de cada fator. O fator dominância está relacionado à forma como a gente lida com desafios e como a gente exerce controle sobre o ambiente em que estamos inseridos. Então ele está ligado à ação, à assertividade e à busca por resultados. Você conhece alguém que naturalmente assume a liderança das situações sem hesitar? Alguém que não tem muitas papas na língua quando tem alguma coisa incomodando? Tem um ritmo de vida mais acelerado e que tende a querer as coisas meio que para ontem? Muito provavelmente essa pessoa tem como fator predominante a dominância. A palavra-chave que descreve esse perfil é pragmatismo. São pessoas direto ao ponto. Elas são determinadas, são confiantes, assertivas, sabem se posicionar com firmeza,
normalmente têm uma boa capacidade de foco e concentração, elas sabem lidar bem com pressão, podem ser competitivas e, no limite, podem ser impacientes e intolerantes. Então, assim, esses são os pontos de atenção para quem tem o fator dominância muito acentuado no seu perfil. Elas podem parecer agressivas com pessoas que são mais emotivas, elas tendem a ser autoritárias e querer as coisas mais do seu jeito, e elas também têm uma certa dificuldade em lidar com os sentimentos e com feedbacks negativos. E agora falando sobre o fator influência, que representa a sociabilidade e a comunicação. Ele está associado com a capacidade natural de persuasão e com a necessidade de interação interpessoal. Quando eu descrevo uma pessoa que adora conversar e fazer novos amigos, que tem muita facilidade em puxar assunto com desconhecidos, que parece que tem assim uma fonte de energia inesgotável, tá sempre entusiasmada. Vem alguém que você conhece em mente? Ela certamente tem como fator predominante a influência. A palavra-chave que descreve esse perfil é carisma. Como o próprio nome já diz, elas influenciam as outras pessoas. Elas são expansivas, carismáticas, sociáveis, extrovertidas, criativas. Elas preferem ambientes que são mais animados, mais agitados, que têm mais interação. Elas também têm facilidade em se expressar e elas também se adaptam às situações facilmente. Alguns pontos de atenção, se esse fator for muito acentuado no perfil, podem ser a impulsividade e o agir sem planejamento, a dificuldade em lidar com tarefas que são mais monótonas ou mais detalhistas, e elas podem falar demais e ouvir de menos. Já o fator estabilidade se refere ao ritmo como a gente se adapta às mudanças e a forma como a gente busca segurança e estabilidade. Ele está muito ligado à paciência, previsibilidade, à harmonia e à cooperação. Agora pensa naquele seu amigo, sua amiga, que tem uma personalidade estável. Aquela pessoa tranquila, calma, que é uma boa ouvinte, que é atenciosa, que se importa de maneira genuína com as pessoas ao seu redor e que tem assim um talento para apaziguar conflitos. Essa é uma pessoa com o fator estabilidade mais dominante. E a palavra-chave que descreve esse fator é tranquilidade. Algumas das características das pessoas que se enquadram aqui é que elas lidam melhor com planejamento, com etapas claras e bem definidas. Elas gostam de ambientes harmônicos, elas têm uma forte capacidade de introspecção, são pessoas que precisam de mais tempo para pensar e tomar decisões, e elas também têm uma certa resistência com mudanças de planos. Agora sobre os pontos de atenção para as pessoas que possuem o fator estabilidade muito acentuado no perfil, é que elas tendem a evitar conflitos, mesmo quando eles são necessários. E o que isso quer dizer? Elas têm a dificuldade em impor limites, em dizer não, e muitas vezes elas se colocam em segundo plano em benefício dos outros. Por último, vamos falar do fator conformidade, que representa a estrutura, organização, precisão e detalhes. Diz respeito a como uma pessoa lida com normas e procedimentos e como ela processa os fatos através de uma lente mais racional e lógica. Sabe aquelas pessoas sistemáticas que preferem, que gostam de seguir os procedimentos, os padrões, as normas, regras? Pessoas que gostam de ponderar e analisar todas as informações e opções possíveis antes de agir? São as pessoas com o fator conformidade mais dominante. E a palavra-chave que descreve esse fator é exatidão. Elas são pessoas que seguem regras para garantir que tudo seja feito corretamente. São pessoas que buscam excelência naquilo que fazem. Elas são organizadas,
disciplinadas, meticulosas, analíticas, cautelosas, prestam atenção nos mínimos detalhes. No limite, elas podem ser mais sérias, formais e exigentes. Então, os pontos de atenção para as pessoas que possuem esse fator muito acentuado no seu perfil podem ser a tendência ao perfeccionismo, elas podem demorar mais do que o necessário para concluir tarefas e elas podem se prender muito às regras, ter dificuldade em improvisar. Então, agora que a gente já entendeu sobre cada perfil comportamental, vamos voltar naqueles exemplos que eu dei no início do vídeo e descobrir como as pessoas de cada perfil comportamental predominante têm a tendência a agir. Naquela situação dos 4 amigos que decidem viajar juntos, cada um com um perfil comportamental diferente. Então, o amigo dominância é aquela pessoa que vai querer decidir rapidamente sobre o destino e as logísticas. Ele não tem muita paciência para ficar discutindo as opções, detalhes, ele quer decidir tudo rapidamente. O amigo influência se anima com a ideia, ele já começa a falar sobre as coisas que ele vai fazer nessa viagem, sugere lugares animados e ele quer que todo mundo se divirta ao máximo. O amigo que é estabilidade vai preferir um roteiro mais tranquilo, mas, acima de tudo, ele vai se certificar de que todos estão confortáveis com todas as decisões tomadas. Ele vai querer manter a harmonia entre o grupo. E por último, o fator conformidade é o amigo que vai fazer todas as pesquisas sobre preço, sobre clima, sobre segurança. Ele vai fazer todo o planejamento antes de tomar qualquer decisão. E a situação do projeto em equipe na faculdade ou no trabalho? Bom, o fator dominância vai assumir o controle e vai delegar funções rapidamente. Ele não tem muita paciência, então ele vai querer entregar o projeto quanto antes. O fator influência é aquele que vai trazer ideias criativas e inovadoras. Ele quer deixar o projeto envolvente, interessante, mas ele pode perder o foco e se distrair facilmente se o projeto começar a ficar muito monótono. Muito provavelmente ele também vai ser o responsável por apresentar o projeto, já que ele tem a capacidade de comunicação mais bem desenvolvida. O fator estabilidade é aquele que vai querer manter a harmonia e a paz no grupo, vai tentar garantir que todos trabalhem em equipe. Se alguém estiver tendo dificuldades, provavelmente vai ser ele quem vai propor ajuda. E por último, o fator conformidade, aquele que vai se encarregar dos detalhes técnicos. Ele vai corrigir todos os erros, vai revisar todos os detalhes e vai garantir que tudo esteja perfeito antes da entrega do trabalho. E aí, quem é você nessas duas situações? Qual perfil de comportamento mais te representa? Bom, gente, o que eu quero deixar muito claro é que não existe um certo ou errado, um que seja melhor que o outro. Cada indivíduo é único e é justamente essa diversidade que deixa a vida mais rica e interessante. Cada perfil naturalmente vai ter as suas próprias forças e fraquezas, mas são juntos que eles se complementam, equilibrando ação, harmonia, criatividade e precisão. Compreender que são apenas formas diferentes de pensar e de agir e respeitar cada pessoa pelo seu jeito único de ser é o primeiro passo para uma convivência mais harmoniosa e mais inteligente, onde a gente possa se comunicar melhor, evitar conflitos desnecessários e fortalecer as nossas relações, tanto pessoais quanto profissionais. É claro que também saber reconhecer os aspectos que podem estar te impactando negativamente nessas áreas e trabalhar em cima disso é um outro passo de sabedoria e coragem para a tua evolução, para minimizar tanto os desafios quanto as dificuldades que você enfrenta. O fato de todos nós termos os 4 fatores intrínsecos na nossa personalidade significa que a gente pode aprimorar certas características presentes em um fator que nos faltam ou ainda atenuar outras características que são muito presentes no nosso fator predominante, tudo para buscar um equilíbrio e um aperfeiçoamento na nossa vida.
E aí, gente, com qual ou quais fatores que você mais se identifica? Quais são as características que você mais se orgulha de ter? Ou ainda, quais são aquelas que você reconhece que pode melhorar? Lembrou de alguém que é a pura definição de algum desses padrões de comportamento? Então manda esse vídeo para ela, curte o vídeo e se inscreve no canal se você está buscando se conhecer e gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo e até o próximo!